Agora sim, né? Aí, agora sim. Bom dia, pessoal. Começando aqui, então, a terceira, né? Mentoria do livro Poder Sem Limite, de Tony Robbins. Nós estávamos no primeiro capítulo, né? Na semana passada. Chegamos ali no finalzinho, né? Não lemos ali o final, mas a gente chegou no finalzinho do primeiro capítulo ali. Estávamos vendo ali as 7 características, né? Das pessoas de sucesso e discutindo um pouco, conversando ali a respeito dessas características, né? As características ali eram paixão, crença, estratégia, crença de valores, energia, poder da união e o domínio da comunicação. Pessoal, querem falar alguma coisa aí sobre o primeiro capítulo, alguma coisa que a gente não chegou a conversar ou reforçar alguma coisa ali do que a gente falou na mentoria anterior? Qual a característica ali mais... Deu bastante assunto ali a crença de valores, né? Quando a gente estava conversando. Comunicação, crença. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre o, o primeiro capítulo? Não. Não? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, então, para o capítulo 2. A diferença que faz a diferença. Então vamos começar lendo aqui, né? Esse capítulo aqui. Uma coisa engraçada sobre a vida. Se recusar a aceitar qualquer coisa que não seja melhor, você muitas vezes vai consegui-lo. Ele estava viajando pela estrada principal a mais de 100 quilômetros por hora, quando de repente aconteceu. Alguma coisa ao lado da estrada chamou sua atenção, e quando ele voltou a olhar para o caminho, só teve um segundo para reagir. Era tarde demais. Oi, bom dia, Verônica. Cadê? Tá, era tarde. Era quase tarde demais. Por isso que eu não estava achando. Por onde que tá aqui? Era tarde demais. Era quase tarde demais. O caminhão Mack à sua frente tinha feito uma parada inesperada. No mesmo instante, num esforço para salvar sua vida, inclinou sua moto numa derrapagem louca que pareceu durar uma eternidade. Em angustiante movimento lento, deslizou para baixo do caminhão. A tampa da gasolina pulou de sua moto e o pior aconteceu. O combustível espalhou-se e se incendiou. Seu momento de consciência seguinte é a experiência de acordar em uma cama de hospital, com dores de queimadura, incapaz de mover-se, temendo respirar. 3/4 de seu corpo estão cobertos por terríveis queimaduras de 3º grau. Ainda assim, recusa-se a desistir. Ele luta para voltar à vida e reassumir sua carreira de negociante, para acabar sofrendo outro golpe abalador, uma queda de avião que o deixa paralisado, da cintura para baixo, para o resto da vida. Vocês assistiram aquele Joseph Klimber? Me lembrou ele aqui no negócio aqui. Caramba, o cara sofreu um acidente, queimou. Quanto do corpo? 3/4? 1/3? Como que é? 3/4 do corpo coberto de queimaduras de 3º grau. Depois ele sofre um acidente de queda de avião que fica paralisado da cintura para baixo para o resto da vida. Deixa eu liberar aqui, que tinha mais gente aqui entrando. Será que tem algum botão aqui que
Já deixa o pessoal entrar automático. Beleza. Tá, então vamos aqui para a próxima página. Na vida de cada ser humano e de cada mulher, na vida de cada homem e de cada mulher, chega uma hora de supremo desafio. Uma hora quando cada reserva que temos é testada. Uma hora em que a vida parece injusta. Uma hora em que nossa fé, nossos valores, nossa paciência, nossa compaixão, nossa capacidade de resistir são todos empurrados para além de nossos limites. Alguns usam tais testes como oportunidade para se tornarem pessoas melhores. Outros permitem que essas experiências de vida os destruam. Você já pensou o que é que cria diferença nas maneiras como os seres humanos reagem aos desafios da vida? Eu já pensei. Durante quase toda a minha vida, fui fascinado pelo que leva os seres humanos a se comportarem do jeito que o fazem. Desde que consigo me lembrar, tenho estado obcecado pela ideia de descobrir o que separa certos homens e mulheres de seus semelhantes. O que cria um líder empreendedor? Como é que tantas pessoas nesse mundo que vivem tão alegres, apesar de muita diversidade, enquanto outros parecem ter sempre levado vida de desespero, raiva e depressão? Interessante, né? Esse ponto aqui, né? Qual que é a diferença, né? Tem gente que parece ter tudo para ser feliz e não é. Tem gente que você olha, parece que não, mas está feliz, né? Qual que é a diferença dessas pessoas? Então, continuando aqui. Deixe-me compartilhar a história de um homem com vocês. E notemos a diferença entre os dois. Ele vai comparar com a pessoa que ele falou agora há pouco, né? A vida dele parece muito mais brilhante. Ele é fabulosamente rico, artista de enorme talento, com muitos admiradores. Aos 22 anos, era o mais jovem membro do famoso grupo de comédia, Second City de Chicago. Conhece? Não? Alguém conhece? Não, né? Não, também não. Você é do rock, né, Paulo? Ou não? Não? Ah, eu gosto, mas eu sou de tudo. Ah, de tudo. É o famoso eclético. Gosto de música boa. Ah, tá. Quase em seguida, tornou-se o... tá, ele era o jovem, né? Ele era 22 anos, ele era membro desse grupo aqui de comédia, tal. Quase em seguida, tornou-se o astro mais conhecido do show. Logo, era um grande sucesso teatral em Nova York. Tornou-se um dos maiores êxitos da televisão nos anos 70 e logo um ídolo de cinema. Entrou para a música e teve o mesmo sucesso instantâneo. Tinha dúzia de amigos e admiradores, um bom casamento, lindas casas na cidade e no campo. Parecia ter tudo que uma pessoa poderia pedir. Qual dessas pessoas você preferia ser? É difícil imaginar alguém escolhendo a primeira opção em vez da segunda. Mas deixe-me contar-lhe mais sobre essas duas pessoas. A primeira é uma das mais cheias de vida, forte e bem-sucedida que conheço. Seu nome é W. Mitchell, e ele está vivo, bem e morando no Colorado. Pessoal, esse livro aqui é de 86, tá? Eu não conferi se o Mitchell aqui ainda está vivo ou não. Tá sim. Tá. Pelo que eu vi, está ainda. Ah, tá. Só o outro que... O outro não é, outro já... Desde seu terrível acidente de moto, ele conheceu mais sucesso e alegria do que a maioria das pessoas durante a vida toda. Ele desenvolveu excelentes relações pessoais com alguns dos mais influentes nomes dos Estados Unidos. Tornou-se um milionário nos negócios, até candidatou-se ao Congresso. O slogan dele aqui é engraçado, né? Você já leu, não? Apesar de sua face estar grotescamente marcada, né, pela queimadura e tal, seu slogan na campanha: mande-me para o Congresso e não serei somente mais uma cara bonita. Você vê, né? Esse é o tal de, né, pegar o limão e fazer uma limonada, né? O cara aproveitou para... Hoje ele tem uma fabulosa relação com uma mulher muito especial e fez campanha para sair candidato a governador do Colorado em 86. A segunda pessoa é alguém que você conheceu bem. Alguém que com certeza já lhe proporcionou muito prazer e alegria. Seu nome era John Belushi. Ele está falando isso na ideia de que ele está... É porque um americano está lendo, né? Eu não sei quem é, não. Vocês conhecem essa pessoa aqui? John Belushi? É um dos irmãos Cara de Pau, lembra do filme?
Putz, não. Não, é um clássico de cinema, aí, os irmãos. Irmãos Cara de Pau. A Sheila gosta de filme, hein? Conhece, Sheila? Irmãos Cara de Pau? Não é do meu Não. tempo, não é do meu tempo. Não é do meu tempo também, não conheço. Então, tá, ele é ator, né, tá. Passou aqui que ele foi um monte de coisa, né? Parece que foi um cara que o que ele fez, ele teve sucesso, né? Em banda, como ator, tudo ele musical. Foi um dos mais célebres comediantes de nosso tempo e um dos maiores sucessos da história do entretenimento nos anos 70. Belushi era capaz de enriquecer inúmeras vidas, mas não a própria. Quando morreu, com a idade de 33 anos, daquilo que o delegado chamou de intoxicação aguda por cocaína e heroína, poucos dos que os conheciam ficaram surpresos. O homem que tinha tudo tornara-se um bêbado, um incontrolável viciado, velho apesar da idade. Por fora ele tinha de tudo, por dentro estava vazio. Havia anos. Vemos exemplos similares a toda hora. Já ouviu falar de... Quem é esse cara aqui? Vocês conhecem? Pat Stridick, nascido sem pé e mãos. Resolveu tornar-se um corredor de maratona e já correu cerca de 40 quilômetros. Pensa na espantosa Ellen Keller, ou pense, ele dá vários exemplos aqui das pessoas. Aí, ó, um ponto importante aqui que dá uma amarrada desse capítulo aqui, esse próximo parágrafo. Assim, eu lhe pergunto, qual a diferença entre os que têm e os que não têm? Qual a diferença entre os que podem e os que não podem? Qual a diferença entre os que fazem e os que não fazem? Por que algumas pessoas superam adversidades horríveis e inimagináveis e fazem de suas vidas um triunfo, enquanto outras, apesar de todas as vantagens, transformam suas vidas em desastre? Por que algumas pessoas aproveitam qualquer experiência e fazem-na trabalhar a seu favor, enquanto outras fazem-na trabalhar contra? Qual a diferença entre Mitchell e o Belushi? Qual é a diferença que faz a diferença na qualidade da vida, qualidade de vida? Bom, aqui acho que já é interessante a gente dar uma pausa, né, pessoal? E aí, qual que é a diferença? Será que tem a ver com alguma das características que a gente leu ali no capítulo anterior? É o olhar para a vida, né? Olhar para as oportunidades, para a vida, até para as sombras, diferente, né? Uhum. Um quase morreu, perdeu 3/4 do corpo queimado, e mesmo assim ele foi atrás. Ele não deixou que isso levasse ele para pior do que ele já estava. O outro tinha tudo e não conseguia ver isso tudo, né? Não conseguia, alguma coisa impedia que emocional. Então, é muito de como nós vemos. Paulo, só um pouquinho. Eu acho que o microfone da Ana, o áudio da Ana está dando interferência. Ah, é verdade. Tá repetindo, né? Tá tipo fazendo um eco. Aí, desculpa, Paulo. Alô? Aí, tá. Oi? Então é isso, né? O olhar de como você trazendo para a gente, como nós vemos, né, as nossas dificuldades, os nossos problemas que acontecem, os obstáculos do dia a dia, por exemplo, até os mínimos, até os máximos. Como que a gente enxerga isso e toca, né, para melhor. É que acontece assim, às vezes no momento que você está passando, a gente não consegue enxergar, né? Nem todas as pessoas conseguem enxergar aquela situação que você está, tirar o melhor daquilo. E outras pessoas acabam, no exato momento, conseguindo lidar com essa situação e vendo além. Eu acho que a PNL ela junta muito com o senso de expansão de espiritualidade um pouco, sabe? Porque como o Rodrigo falou no sábado passado, a PNL ela trabalha a neutralidade, né? Então, independente do que aconteça, ela está neutra, ela não está nem aqui nem aqui, ela está vendo de fora
o problema, né? Então, quando a gente consegue atingir esse nível, a gente consegue isso nos níveis mais baixos, né, de confusão. Então, quando atingir isso num nível maior, eu acho que também com isso vai trazer muitas coisas em relação à expansão, consciência, sabe? Então, eu acho que a PNL também ajuda nesse ponto de expansão da consciência, para você dar um zoom out do problema, né? Você vê de fora o negócio. Isso é verdade. Isso eu pensei muito quando você falou que a PNL simplesmente ela é neutra, ela não se envolve no problema, ela olha de fora. Então, isso para mim foi bem bacana na semana passada. Legal, Paulo. Né? O nome técnico disso que a PNL usa é se dissociar, né? Você sair, né? Você dar um passo para trás e se dissociar disso. E é verdade, né? Ela tem muito essa neutralidade, né? Por exemplo, aquela questão, né? Que toda ação tem uma intenção positiva, que é um dos pressupostos ali mais que geram ali uma polêmica até, né? Porque fala que toda ação tem uma intenção positiva. Aí muitas vezes gera uma discussão, né? Pô, mas todas têm intenção positiva? Não, pô. E um cara que matou o outro lá, que intenção positiva tem isso? Mas se você conseguir ver ali, tem a intenção positiva. A pessoa que fez, ele teve a intenção positiva dele. Seja uma vingança, seja para ele, foi ali aliviar uma raiva, um sentimento de raiva, teve a intenção positiva, né? Essa intenção positiva nesse sentido. O cara que roubou, a intenção positiva dele era matar a fome, ter alguma coisa que ele acha que não tinha, porque a sociedade, não, de alguma maneira, não deu para ele achou que daquele jeito era a intenção positiva ele fazer aquilo. Mas eu achei bem interessante essa parte aqui, eu tive a percepção disso daqui, ó, quer ver? Na página 24, no primeiro capítulo aqui, ó, falando sobre esse capítulo aqui, né, do que a gente leu até agora, porque algumas pessoas conseguem, outras não. Qual que é a diferença entre elas, né, dessa percepção? No primeiro capítulo aqui da página 24, voltando um pouco, está escrito assim, ó, seu nível de domínio da comunicação, lembra, a Ana Rita falou da vez passada, pô, é tudo comunicação, né, esse livro aqui fala muito sobre comunicação. PNL é comunicação, né? Então aqui, ó, seu nível de domínio da comunicação no mundo exterior determinará seu nível de sucesso com os outros, pessoal, emocional, social e financeiramente. E mais importante ainda, o nível de sucesso que você experimenta internamente, felicidade, alegria, prazer, amor ou qualquer outra coisa que deseje, é o resultado direto de como você se comunica consigo mesmo. O que você sente não é o resultado do que está acontecendo em sua vida. É a interpretação do que está acontecendo, né? Então, é muito assim, desse pessoal aqui, da diferença deles aqui. Qual é a diferença deles, né? Eu creio que a diferença deles é a maneira que eles se comunicam, né? Com eles mesmos e com o mundo, né? Exterior, né? Então, quando aconteceu aquele acidente com o Mitchell aqui, né? Como ele se comunicou com ele naquela hora? Putz, aconteceu isso aqui, e agora? Acho que é ali que pega, né? Como ele se comunicou com ele. Ferrou, putz, já era. Não dá para fazer mais nada aí, ó. O que eu vou fazer agora desse jeito? Acabou. Ou, o que eu posso fazer assim? Opa, ó, eu rosto desse jeito, eu já vou fazer um slogan, ó, não vou ser só mais uma cara bonita lá no Congresso. Bom, ainda eu consigo fazer isso, eu consigo andar, consigo fazer, pô, isso aqui dá para mim fazer. Tal coisa não dá para fazer, mas dá para fazer isso. E o outro se perdeu, né? Talvez seja isso, né? Esse domínio da comunicação, né? Tem um outro exemplo também, que é o exemplo do professor Joe Dispenza. Uhum. Não sei se todo mundo conhece a história dele, ele era aeroprato e foi atropelado numa corrida de bicicleta, dessas corridas que tem de bike, por um caminhão não, uma caminhonete, e ficou com a coluna totalmente torta, um S, assim, aonde que os médicos queriam que operar, e na época, nos anos 80, queriam colocar 2 hastes do lado da coluna para tentar deixar ela reta, né? E não tinha
poucas possibilidades de voltar a andar. E aí ele falou, não, ninguém vai tocar em mim, eu vou recuperar isso sozinho e sozinho eu vou fazer. E aí ele fez através das meditações e aí ele voltou à coluna. 8 meses depois ele já estava treinando novamente. Mas é só um exemplo de, putz, ele estava arrebentado no hospital que não conseguia nem se mexer, ele ficava de bruços. E não desistiu. Dentro da dificuldade, ele foi lá e descobriu até um novo método de cura através da mente. E aí desenvolveu todo um trabalho em cima disso. É uma visão também parecida com esse rapaz da motocicleta, né? Vocês conhecem ele, pessoal? O Joe Dispenza? Conhece, Ana Rita? Sheila, conhece? Não? Ele é bom, hein? É legal os livros dele, eu gosto também. O que ele fala bastante coisa, você vê, ele não fala assim PNL, mas o que você vê bastante coisa é PNL com física quântica, né? Com uma mecânica quântica. Eu conheço. Joel Dispenza. Joe Dispenza. Joel Dispenza. Aham, conheço, sim, claro. Ele é incrível, ele trabalha bastante com genética, ele te mostra como você trabalhar o teu campo para você trazer isso para o teu físico, né? Então, ele tem inúmeros livros com depoimentos e provas de pessoas se curando o tempo todo de câncer e várias doenças, tanto emocionais como físicas mesmo. Uhum. Você lembra como que foi o processo lá dele? Parece que o médico desacreditou, né? Falou que não ia ter como ele voltar a andar, né? E o poder do pensamento dele, né? Ele imaginava as células se regenerando, né? Foi um negócio assim, né? E ele imaginando todo dia, porque ele falou, estava de boa no hospital, não tinha outra coisa para fazer. Ele ficava imaginando assim, né? Imaginando real, sentindo cada célula se regenerando, a coluna dele se endireitando, não é isso? É isso mesmo. E ele fala uma coisa que é super importante, que ele foi conseguindo fazer isso ao ponto que ele foi sentindo que isso realmente estava acontecendo. Ele falou que demorava para chegar em estados meditativos, mesmo deitado de bruço lá no hospital, 3 horas. Depois de 3 horas que ele conseguia realmente sentir aquilo que ele estava imaginando e colocando. Aí depois foi diminuindo. E aí quando chegou uns 40 minutos, que ele já ficava mais rápido nesse sistema, nesse modo, né, de meditativo, aí ele começava a sentir um negocinho no pé, não sei o quê, mas a intenção dele com o sentimento, quando ele uniu os dois, deixou congruente, ele falou que aí que foi a chave para a mudança. Pensar com sentir, né? Né? É pensar com sentir, é verdade. Eu digo para todo mundo ele, porque eu acho ele incrível. Qual livro você gosta mais dele, Paulo? Eu gosto Sobrenatural. O Sobrenatural? Tem 2 aqui. Aqui. Eu gosto daquele vermelhinho lá, Que é o Poder do Hábito. Como quebrar o hábito de ser você mesmo. Isso. Eu li esse primeiro, que eu acho que é um introdutório bem bacana, e depois esse aqui. É incrível. Eu li esse daí também, eu li o Sobrenatural também. O Seu Placebo também é fantástico, que ele traz muitos casos aqui, cases de sucesso. Assim, é fantástico o modo que ele trata essa. Ele usa bastante PNL nos. Agora que eu tô lembrando, Paulo, no Practitioner que a gente fez lá, comentaram, né, do Joe Dispenza. A Fadinha, né, ela participava dos cursos lá, né? Ela fez o nome dela ficou na minha cabeça, Fadinha. Que Marina, é verdade. Marina. Ela faz que o Joe Dispenza tem uma semana, tem um curso que chama Semana Longa, que é uma semana você meditando e praticando, que é onde algumas pessoas ele faz a medição do antes, durante e depois das ondas cerebrais, e ele cientificamente mostra a mudança realmente no corpo da pessoa por conta dessas meditações e modos de pensar diferente. É fantástico.
Tem um livro dele naquele, acho que é no outro, naquele Como Quebrar o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele conta a história daquela que eles fizeram. Teve um ano que o pessoal estava com o objetivo de abaixar o índice de criminalidade em Nova York. Aí eles fizeram uma meditação ali em grupo, uma galera, não lembro quantas mil pessoas meditando ao mesmo tempo e mentalizando positividade, paz, ali no Central Park. Isso aconteceu. E diminuiu a criminalidade aí, nesse ano aí. E aí acho que também fizeram, se eu não me engano, simultaneamente, assim, acho que no mundo inteiro, não foi só lá, fizeram lá fisicamente, mas combinaram com uma galera e fizeram simultaneamente no mundo inteiro isso daí, e sem a polícia, assim, ter tomado nenhuma medida diferente. Curiosamente, depois disso daí, abaixou o nível ali de criminalidade. É muito louco isso daí, né? Aí a gente já vai entrar no outros temas aí, mas é muito louco, né? É legal, né? Legal pra caramba. Se eu não me engano, essa prática foi através da meditação transcendental, que a meditação transcendental também ela faz esses experimentos. Teve na Índia o ano passado com 10 mil meditantes. Tipo isso aí. É bem interessante isso. É a meditação que a gente pratica aqui em casa. Bem bacana. Meditação transcendental. Legal. Bom, então, ó, voltando aqui para a leitura aqui. Então, acho que é isso, né? Tem bastante a ver também, né, com essa questão aí da comunicação, né? Como a gente se comunica com a gente mesmo. Será que tem alguma dúvida disso, pessoal? Agora, ó, trazendo aqui, ó, pensando. Você fala... Desculpa. Pode falar, Nair. Não, você falou aquilo que eu ia falar, parece que você copiou. Eu acho que a importância mesmo é dessa comunicação. O que faz a diferença é como a pessoa se comunica com ela e com o mundo. Quer dizer, como ela comunica, ela pensa, como ela pensa, dispara hormônios, e daí vai ter uma motivação da gente entra naquelas 7 características. Ela vai ter essa característica de ser automotivada, de poder, né? E daí está fora, né, com recurso da PNL. Então, não adianta você também tentar interpretar se você tem pouco recurso interno. Então, se a pessoa tem mais recursos, ela consegue conversar com ela de uma maneira mais apropriada, elevada, consegue interpretar, consegue ter força para agir da maneira que precisa agir. Então, vai amarrando, assim, isso daqui, lá atrás, isso, tal. Eu acho que é mais ou menos isso. E a comunicação tem que ser uma comunicação bem positiva, né? Para que as coisas, que haja sucesso, né? Porque ele diz que como que o Pixpack correu uma maratona sem os pés. Então ele fala que ele correu por conta que ele dominava a sua comunicação consigo mesmo, ou seja, uma comunicação bem positiva, né? Porque comunicar, pelo menos na minha prática aqui, eu comunico o tempo todo comigo mesmo, mas às vezes eu não sou tão gentil como eu deveria ser com os meus pensamentos, né? Então às vezes o resultado ele não é tão bom. Agora, que tá. A importância do seu repertório, que daí a PNL pode ajudar, né? Então, não adianta se comunicar com um repertório pobre, pessimista. Então, é importante ter esse repertório, esse mindset expandido, com mais possibilidades, né? Ver o que a gente não via, contar uma história. Se o outro pode, eu também posso. Né? Vai amarrando tudo isso, né? É verdade. Então, né? uma frase que você lê aqui, mas dentro dela vai, assim, um calhamaço de informações. Não é só uma frase, a diferença vinha da maneira como nos comunicamos. Tá bom, é fundamental comunicar com a gente, com o outro. E daí você precisa ter ação, mas você vai comunicar o quê? Você tem que ter uma comunicação de qualidade. Como? Aumentar seu mindset, sempre expandir, né?
Então, se não expandir, vai se comunicar de uma maneira muito limitada. Né? É verdade, é verdade. Então, Legal. assim, cada frase aqui explode uma porção de não dá para só ler isso, tem muita coisa atrás disso. O livro vai te levando até a página 24, né? Até a página do 34. Isso, é verdade, né? Isso que é legal a gente trocar essas ideias aqui, né? A gente fala sobre o negócio e já traz para o mundo real, no sentido, assim, os exemplos mais próximos da gente, né? E vai tornando mais real, mais próximo, né? Por exemplo, essa questão da comunicação, né, que o Paulo trouxe aqui bem, né? Lembrou a gente aqui do homem aqui que a maratona ali sem as mãos e os pés. Eu lembro que a PNL diz assim, né? Não que seja da PNL. Tudo começa com um pensamento. A PNL diz, tudo começa com o pensamento. O pensamento gera um sentimento, o sentimento gera comportamento. E o comportamento vai gerar esse resultado. Esse resultado, ele vai fortalecer o seu pensamento da próxima vez. Quando você for pensar, ele já vai estar sendo influenciado pelo resultado que você teve da outra vez. E aí esse pensamento gera um sentimento gera um comportamento resultado. Fica esse looping aí. Fala, Nahi. O pensamento gera um sentimento que descarrega uma emoção. Essa emoção vai ser a força que vai fazer a diferença, né? Sim. Bota a neurociência aí, né? Sim. Então, você vê, né? Como tudo começa com o pensamento, automaticamente ele já gera esse sentimento / emoção, né? Essa sensação. E dali já gera automaticamente ali o seu comportamento. Então, você vê, tudo começa com o pensamento. Se a gente se comunica de uma maneira assertiva, essa emoção vai ser assertiva, o resultado, o comportamento também e o resultado também. E da mesma maneira, se é negativo, vai ser negativo. Eu costumo, que nem nos atendimentos, principalmente PNL, né? Eu atendo bastante pessoas que têm fobia, medos irracionais. E o que acontece? O primeiro passo ali é a pessoa entender essa parte. A pessoa chega, por exemplo, falando assim, tem medo de avião. Ela fala, pô, tenho medo de avião, fobia de avião. Então, o primeiro passo é entender o seguinte, que nem a pessoa, ela vê o avião, aí ela imagina, fala sobre avião, ou viajar de avião. Falou nisso, ela já, conscientemente ela já imaginou, já pensou alguma coisa aqui. Provavelmente negativo. E esse pensamento, ele é o quê, né? Ele se apresenta como? Através de uma imagem mental, uma imagem, e ou um som, que pode ser um diálogo interno. Putz, avião, nossa, será que vai cair no avião? Será que esse avião é seguro? Será que o piloto ele é bom mesmo? Será que vai ter combustível suficiente? Será que os caras encheram o tanque do avião? Será que... Ou a imagem, já imagina aquele avião caindo, já imagina lá eu morrendo, já imagina os filhos sozinhos, já imagina a esposa chorando, já imagina a família passando necessidade, sem ele lá para... Você imagina. Então, como ele vai se sentir? Automaticamente a sensação, a emoção vai ser de pânico, de desespero, de medo, e o comportamento vai ser de evitar essa viagem de avião. Ele já vai começar a pensar, pô, será que se for de carro, sair 3 dias antes, será que é viável? Já começa a se comportar dessa maneira. Então, o primeiro passo é o quê? Quando eu atendo essas pessoas que têm essas fobias, né, medos imaginados, é perceber, é ele entender que ele não tem medo do avião, na verdade. Ele tem medo do pensamento, ele tem medo do próprio pensamento, ele não tem medo do avião, ele tem medo do próprio pensamento. Então, o primeiro passo é perceber que ele tem medo do próprio pensamento, é medo do pensamento. E aí, tem as técnicas de PNL para você desestruturar, né, essas imagens, esses sons, esse pensamento que está sendo gatilho para isso. Aí, voltando aqui para o tema, né, como
pensamento gera o sentimento, a sensação, a emoção, e isso gera o comportamento, consequentemente, o resultado. Então, a maneira que a gente se comunica com a gente mesmo, né, que é o pensamento, é o primeiro passo, é onde que vai ditar tudo ali, né? O Paulo estava falando, né, relembrando aqui da pessoa que correu a maratona sem os pés e as mãos. Eu vi uma entrevista daquele Cielo, vocês lembram ou conhecem aquele nadador? É campeão olímpico brasileiro, o Cielo. Ele falou, eu não vou lembrar agora o número exato, mas se eu não me engano era assim, tipo, de 10 medalhas que ele tem, que ele ganhou, ele falou que uma, ele estava se sentindo bem no dia da prova. As outras 9, ou ele estava com febre, ou estava com dor de garganta, ou estava com medo, ele falou que estava se cagando de medo, ou estava achando que ia perder, ou seja, e aí, o que faz com isso daí, né? Então, os campeões, aí a pessoa que tem sucesso no que faz, é um passo ali, que é uma característica que a pessoa domina. A comunicação com ela mesma. Acordei com febre, e agora? Os caras vão mudar o dia da final do campeonato porque eu tô com febre? Não, né? E aí, vai fazer o quê, então? Um ano inteiro, ou se for uma Olimpíada, 4 anos treinando para aquele dia. Cara, e daí? Vai ter que ser com febre mesmo. E com febre eu vou ter que dar o que eu sempre dei ali todo dia, como se não tivesse com a febre. Né? Então, as pessoas são ali colocadas em prova a todo momento, né? E aí, o que vai pegar é a comunicação, a maneira que ela se comunica com ela. Tô com febre, e aí? E aí que começa o jogo, né? Aí que começa o game, e aí, como é que vai fazer? Aí ela tem 2 opções, que é uma frase legal que eu acho do Henry Ford. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. É muito louco, né? É uma decisão. É você decidir, fala, não, dá, eu vou assim mesmo, eu vou ganhar. Ou, putz, não. Tá certo, em qualquer um tá certo. Você decidir, falar, não dá, não dá mesmo. Se você for procurar, tipo, alguém ainda para você conversar e te acalentar ali a sua negatividade, vai ter bastante gente também, né? Pô, não dá, eu tô com febre. Pessoal, é verdade, né? Com febre, nem dá, né? Melhor mesmo ficar em casa. É verdade. Um monte de gente vai te ajudar a fazer isso. O outro pensamento é, não, vou assim mesmo, tal. É verdade, meu, é isso mesmo, vamos, bora pra cima. Treinou até agora. Então é o que a gente escolhe ali, né? É o que a Ana falou, é o repertório, né, também, né? O que vai pegar aí, né? Muito louco, né? Essa comunicação. Você vê, putz, daí acho que não dá para falar que é 100%, mas é quase isso, né? Porque se não fizer isso, já perdeu, né? Você já escolheu errado a maneira o pensamento, escolheu errado, já era. No treinamento aquele que nós até pulamos aqui um sábado que eu estava com o Lucas, ele falou de uma frase que ele tem com ele que eu achei legal também. Ele fala, tinha uma outra parte, era só essa, que é escolhe de novo, escolhe outra vez. Que quando ele vê que ele está fazendo alguma coisa, é o tal da consciência, né? A Ana Rita falou disso também. O Paulo também falou, né? A pessoa está consciente. Você perceber, opa, eu estou fazendo aqui. Até era uma das características, né? Olha aí, Ana Rita, tá vendo? Tudo leva uma para a página, leva para outra. Uma das características lá dos quatro passos lá, né? Era o terceiro, que é você perceber, desenvolver a acuidade sensorial para perceber se o que você está fazendo está te levando perto do que você quer ou está te levando para longe. Aí o Lucas falou isso, ele falou assim, quando eu vejo que não tá dando bom ali o que eu fiz, ele, opa, escolhe de novo. Escolhe de novo. O que? Escolhe de novo, que é o pensamento, né? Escolhe a decisão, escolhe de novo. O que você escolheu não tá dando bom. É perceber como que eram os 4 passos lá da pessoa de sucesso, que ele falou, o primeiro era definir o que quer, o segundo é tomar ação para aquilo, o terceiro era perceber
se o que você está fazendo está te levando para perto, te deixando mais longe do que você quer. E o quarto é o poder ali de você desenvolver a flexibilidade para mudar o seu comportamento, caso você tenha que mudar a rota ali. Então é sobre isso, né? A comunicação aqui com a gente, nós estamos vendo que a importância da comunicação com a gente mesmo, principalmente, é fundamental ali, né? Imprescindível, né? Acho que não tem dúvida, né? As pessoas de sucesso aí, elas fazem isso muito bem. Não teria como ter esse sucesso, igual, por exemplo, aí o Cielo, ganhar 10 medalhas, se ele não se comunicasse bem com ele mesmo. Porque você vê, ele falou de 10 finais ali, o dia lá da competição que ele ganhou a medalha. 9 ele estava mal por alguma coisa. Se essas 9, ele fala, putz, é mesmo, não dá, eu tô com febre, sem chance. Ah, eu tô com mau medo, eu vou falar aqui que eu tô com... Vou meter um atestado e não vou hoje. Quer dizer, não ia ter, ele ia ser um cara medíocre no sentido assim, né, mediano, um cara que é bom, nada bem, mas assim, não é campeão olímpico. E é o que a maioria das pessoas, né, são poucos o que se destacam tanto assim por causa dessa mentalidade, né. Então essa mentalidade aqui é... E ele até coloca no começo do livro, né, os exemplos de Steve Jobs, que tiveram outros Steve Jobs, mas por conta do pensamento do Steve Jobs, ele se tornou o que se tornou, né? Uhum. É verdade, né? Então, ó, olha aqui, ó. Aí no finalzinho aqui, nós estamos na página 39. Tenho sido obcecado por essa questão durante toda a minha vida. Conforme cresci, vi pessoas que tinham grandes riquezas de todos os tipos, grandes empregos, amizades maravilhosas, físicos bem desenvolvidos. Queria saber o que fazia suas vidas serem tão diferentes da minha e dos meus amigos. Aí eu grifei aqui, ó. Toda a diferença vinha da maneira como nos comunicávamos conosco e nas ações que praticávamos. Então, toda a diferença vinha da onde? Da maneira como nos comunicávamos conosco e nas ações que praticávamos. Então, lembra ali, essa aqui, ó, a maneira como se comunicávamos conosco. Esse é um ponto, que é o que a gente está falando até agora, da importância de tudo isso. E essa outra parte, e nas ações que praticávamos. Na mentoria passada, ou foi na primeira, não lembro. Eu tenho grifado aqui no meu livro a página 22, no finalzinho ali embaixo, que é aqui, ó. Todo grande sucesso está relacionado com a ação. Deixa eu ver, de baixo para cima, 1, 2, 3, quarta, na quarta linha, de baixo para cima, da página 22. Página 22, de baixo para cima, quarta linha. Todo grande sucesso está relacionado com a ação. É a ação que produz resultados. Quer dizer, não vai adiantar a gente se comunicar com a gente mesmo de uma maneira boa se não colocar em ação também. Então, é a ação que produz resultados. O conhecimento é apenas um poder potencial, até que chegue às mãos de alguém que saiba como transformá-lo em ação efetiva. Na verdade, a definição literal da palavra poder é a habilidade de agir. O que fazemos na vida é determinado pelo que comunicamos a nós mesmos. Aqui, ó, aqui ele já encaixou essa outra parte da frase que nós estamos lendo agora aqui. O que fazemos na vida é determinado pelos que comunicamos a nós mesmos e depois a ação, né, que a gente coloca aqui. Então, voltando aqui, passando a página 40. Né, Ana Rita? Fica lá, né? Vai, aí volta. Caramba, isso daqui é aquilo que falou ali. E aí lembra do outro evento. E é isso mesmo, né? Então, continuando aqui. Ó, o que fazemos quando tentamos tudo o que podemos e as coisas continuam saindo errado? As pessoas bem-sucedidas não têm menos problemas do que as falhas. As únicas pessoas sem problemas são aquelas que estão no cemitério. Não é o que acontece conosco que distingue o sucesso dos fracassos. É como percebemos isso e o que fazemos a respeito do que acontece que faz a diferença. Quando Mitchell recebeu a informação de que 3/4 de seu corpo estava coberto de queimaduras de 3º grau, teve uma escolha sobre como interpretar essa informação.
significado desse fato poderia ter sido uma razão para morrer, lamentar ou qualquer outra coisa que quisesse exprimir. Ele preferiu exprimir o quê? Firmeza, acreditar que aquela experiência tinha ocorrido por alguma razão e que algum dia lhe daria até maiores vantagens em sua meta para destacar-se no mundo. Olha só, ele entendeu que aquilo ali poderia dar até maior vantagem, que não deixa de ser chamar atenção, né, por aquilo ali que aconteceu. Então, como resultado dessa comunicação consigo mesmo, formou conjuntos de crenças e valores que continuavam a dirigir sua vida, a partir de um sentido de vantagem, mais do que tragédia. Mesmo depois de ter ficado paralítico, como Pete Strudwick, que é aquele que correu a maratona, né, capaz de correr com sucesso a maratona, a mais difícil maratona do mundo, apesar de não ter mãos e pés. Simples. Ele dominava sua comunicação consigo mesmo. Quando os sentidos de seu corpo lhe enviavam sinais que no passado interpretava como dor, como limitação ou exaustão, ele simplesmente tornou a rotular seus significados e continuou a comunicá-los ao seu sistema nervoso de uma maneira que o manteve correndo. Teve uma... o Paulo estava na PNL, no Practitioner. Tinha o Lucas lá. O Lucas não o professor. O Lucas que participou. Que a gente chamava ele lá de... Um chamava de Reinaldo Giannichini da Shopee, ou era o Queen lá, como é que chama? Fred Mercury. Fred Mercury. Ele correu uma maratona. Acho que foi no Rio de Janeiro, esses tempos aí. Naquele dia, eu não lembro se ele falou naquele dia ou era outro dia que a gente estava conversando. Ele falou que tinha um cara correndo que ficava gritando, tipo, meu joelho é forte, correndo assim, a todo tempo. Meu joelho é forte, meu joelho é forte. E aí ele começou a perceber que ele ficou correndo um tempo do lado do cara. Ele falou que era mais ou menos um tempo assim, bem assim, ritmado. Então, acho que quer dizer, o cara ele já correu desde o começo com aquela dor. E ele veio falando aquilo ali com aquilo. Então, ali você tá no mundo, o cara não tá nem falando baixinho, né? O cara tá. É loucura. Ele falou. Você não vê só na televisão, você falou, mano, ali é loucura. Os caras, ele gritando a todo tempo. Eu tenho um joelho forte. Eu tenho o joelho é forte, meu joelho é forte, meu joelho é forte, correndo, gritando, meu joelho é forte. Ele correndo e falou assim, o cara deve estar com o joelho muito ruim. E você vê, mandando informação para a mente dele, para o cérebro dele, meio que mandando o cérebro calar a boca, que não está doendo, é forte, meu joelho é forte, meu joelho é forte. Rebatendo o que a mente vinha falando, o cérebro falando, ele rebatia. É bem isso daqui, né? Como exaustão, ele simplesmente tornou a rotular seus significados e continuou a comunicá-los ao seu sistema nervoso de uma maneira, continuou a comunicá-los ao seu sistema nervoso de uma maneira que o manteve correndo. Porque o jeito que as informações estavam vindo era uma informação que ia fazer ele parar, né? Então, ele manteve uma comunicação que mantinha ele correndo. Então, aqui, pessoal, ó. É difícil até ver parte para pular, né? Porque o negócio é bem, é muito da hora, né? Alguém quer dar uma lida também? Posso ler? Então vai lá, Sheila, lê um pouquinho aí. Na sequência já? Pode ser? Pode ser, acho que sim, né? O que vocês acham? Pode ler essa sequência aqui? Pode ser, né? Uhum. Tá lá, vai lá, Sheila. As coisas não mudam, nós mudamos. O que sempre me deixou curioso era, em especial, como as pessoas conseguiam resultados. Tempos atrás, compreendi que o sucesso deixa vestígios, que as pessoas que conseguem resultados notáveis fazem coisas específicas para criar esses resultados. Compreendi que não era suficiente só saber que Mitchell ou Pat comunicavam para si, de uma forma que produziam resultados. Tinha que saber especificamente como eles faziam isso. Acreditava que,
Se eu duplicasse as ações de outros, poderia reproduzir a mesma qualidade de resultados que eles tinham. Acreditava que se plantasse, também colheria. Em outras palavras, se houvesse alguém que pudesse ser piedoso, mesmo nas mais horríveis circunstâncias, eu poderia descobrir sua estratégia. Como ele olhava para as coisas, como usava o corpo naquelas situações, e me tornaria mais piedoso. Se um homem e uma mulher tinham um casamento bem-sucedido, estando ainda muito apaixonados depois de 25 anos, eu poderia descobrir que atitudes haviam tomado, quais as crenças deles para criar aquele resultado. Eu poderia adotar aquelas atitudes e crenças para conseguir resultados semelhantes em minhas ações, em minhas relações. Na minha vida, consegui o resultado de ser muito gordo. Comecei a compreender que tudo que precisava fazer era me modelar por pessoas magras, descobrir o que comiam, como comiam, o que pensavam, quais eram suas crenças e poderia obter o mesmo resultado. Foi assim que perdi meus 13,5 quilos de excesso de peso. Fiz a mesma coisa na área financeira e nas minhas relações pessoais. Assim, comecei a procurar modelos de excelência pessoal. E na minha própria procura pela excelência, estudei todos os caminhos possíveis. Aí, Sheila, pera um pouquinho só, Sheila. Sim. E aí, pessoal, ó, no comecinho dessa página aqui, acreditava que se eu duplicasse as ações de outros, poderia reproduzir a mesma qualidade de resultado. Isso daqui, ele já está começando a falar que é uma técnica da PNL, né? Isso daqui ele está falando da modelagem. Ele já começou aqui a falar da modelagem. E se tem alguém que já entra no pressuposto, né? Se tem alguém que faz alguma coisa, qualquer pessoa pode fazer. E você pode, como ele falou aqui no começo, né? Compreendi que não era suficiente só saber o que o Mitch e o Pat ali comunicavam para si de uma forma que produzia um resultado. Eu tinha que saber especificamente como eles faziam isso, né? Então, eu acreditava que se duplicasse as ações e tal. Então, a gente está falando aqui da modelagem. Beleza? Vai lá, Sheila. Conheci então a ciência conhecida como Programação Neurolinguística, abreviada para PNL. Se você analisá-la, o nome vem de neuro, que se refere ao cérebro, e linguístico, que se refere à linguagem. Programação é a instalação de um plano ou procedimento. PNL é o estudo de como a linguagem, tanto a verbal como a não verbal, afeta o nosso sistema nervoso. Nossa capacidade de fazer qualquer coisa na vida está baseada em nossa capacidade de dirigir nosso próprio sistema nervoso. Aqueles que alcançam algum resultado importante conseguiram comunicações específicas para o sistema nervoso por meio dele. A PNL estuda como as pessoas se comunicam entre si, em formas que produzem ótimos estados de desembaraço, criando assim maior número de escolhas de conduta. É o que vem falando até agora, PNL e a comunicação. Você viu essa parte aqui de antes? Uhum. PNL é o estudo de como a linguagem, tanto verbal como não verbal, afeta o nosso sistema nervoso. É aquilo ali, né, que o pensamento gera o sentimento, né, a emoção, dispara esses sinais elétricos para o corpo. Sistema nervoso. Nossa capacidade de fazer alguma coisa na vida está baseada em nossa capacidade de dirigir nosso próprio sistema nervoso, né? É se colocar em ação, né? Uhum. Aqueles que alcançam algum resultado importante conseguiram comunicações específicas para o sistema nervoso por meio dele, por meio dessa comunicação, da linguagem, né? O nome programação neurolinguística, embora seja a expressão exata do que trata a ciência, pode também ser responsável pelo fato de que você talvez nunca tenha antes ouvido falar dela. No passado, era de preferência ensinada a terapeutas e a um pequeno número de afortunados executivos. Em meu primeiro contato com ela, logo percebi que era alguma coisa bastante diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Observei um praticante da PNL tratar uma mulher
que havia mais de 3 anos em terapia por causa de reações fóbicas. E em menos de 45 minutos não havia mais fobia. Fiquei cativado. Tinha que saber tudo. Por sinal, muitas vezes o mesmo resultado pode ser conseguido em 5 ou 10 minutos. A PNL proporciona uma estrutura sistemática para dirigirmos nosso próprio cérebro. Ensina-nos como dirigir não só nossos próprios estados e comportamentos, mas também os estados e comportamentos de outros. Resumindo, é a ciência de como dirigir seu cérebro de uma forma favorável para conseguir os resultados que deseja. Então, resumindo. A PNL proporcionou exatamente o que eu estava procurando. Deu a chave para desvendar o mistério de como certas pessoas são capazes de, com frequência, conseguir o que chamam de resultado ótimo. Se alguém é capaz de levantar-se de manhã com rapidez, facilidade e cheio de energia, isto é um resultado que conseguiu. A próxima pergunta é: como ele conseguiu isso? Uma vez que as ações são a origem de todos os resultados, que ações específicas mentais ou físicas produzem o processo neurofisiológico de acordar do sono com rapidez e facilidade? Uma das pressuposições da PNL é que todos nós temos a mesma neurologia. Assim, se alguém no mundo pode fazer qualquer coisa, você também pode. Se conduzir seu sistema nervoso exatamente da mesma forma, Esse processo de descobrir exata e especificamente o que as pessoas fazem para conseguir um resultado específico é chamado de modelagem. Opa, Mas, entregou o nome, enfim. Chegou. Chegou. Modelagem. Valeu, Sheila, obrigado. Modelagem, é isso aí. Então, vou continuar aqui, tá? Então, ó, mais uma vez, a questão é, se é possível para os outros, é possível para você. Não é uma questão de saber se você pode conseguir os resultados que outra pessoa conseguiu. É uma questão de estratégia. Isto é, como a pessoa consegue os resultados. Se alguém pronuncia muito bem as palavras, há uma maneira de copiá-lo, a fim de que você também seja como ele, em questão de 4 ou 5 minutos. Bom, a gente vai aprender essa estratégia aqui no capítulo 8. Se alguém que você conhece se comunica muito bem com o filho, você pode fazer o mesmo. Se alguém acha fácil levantar-se com rapidez pela manhã, você também pode. É só copiar como as outras pessoas dirigem seus sistemas nervosos. Claro, algumas tarefas são mais complexas do que outras. E pode levar mais tempo para serem... pessoal, aonde está escrito aqui copiadas, foi traduzida ao pé da letra. Isso daqui é modelada. Tá? Isso daqui é o termo técnico que o Tony Robbins está querendo dizer. Ele já entrou aqui. Depois do que ele colocou aqui no final do parágrafo anterior, chamado modelagem, até onde a Sheila leu, a partir daqui, praticamente tudo que ele está falando aqui, isso daqui pode ser copiado, é modelado. Tá? Acho que ele vai entrar aqui, depois já vamos explicar aqui, vai ter a diferença aqui, que modelar não é copiar, é diferente de copiar. Modelagem é o nome da técnica, tá? Então, até se eu ler aqui copiar ou copiado e eu mesmo não perceber, entendam que é modelagem, tá? Modelado, copiado. Então, no entanto, se você estiver bastante vontade e crença que o ajudarão enquanto continuar se ajustando e mudando, conseguirá, pois qualquer coisa que qualquer ser humano faz pode ser modelada. Estou no finalzinho aqui, tá, pessoal, da página. Em muitos casos, uma pessoa pode levar anos em tentativas e erros, até encontrar uma maneira específica de usar o corpo ou a mente para conseguir um resultado. Mas você pode começar a modelar as ações que levaram anos para ser aperfeiçoadas e conseguir resultados similares em questão de momentos, meses, ou pelo menos em muito melhor tempo que levou a pessoa cujos resultados deseja duplicar. Os 2 primeiros homens responsáveis pela PNL são John Grinder e Richard Bandler. Grinder é linguista, um dos mais proeminentes no mundo. O Grinder, pessoal, é o que o professor Lucas estudou. O Lucas estudou com John Grinder.
é linguista, um dos principais proeminentes do mundo. Bandler é matemático, ele é da terapia Gestalt e perito em computadores. Os dois decidiram juntar seus talentos em uma única tarefa: sair modelando as pessoas. Não é estranho até sair copiando as pessoas? Parece tipo um estelionatário, uns negócios meio... sair modelando. Então, a PNL começou com isso. Aqui foi o início da PNL, onde eles acho que nem chamava de PNL. Ele falou, vamos testar e vamos ver o que dá certo. Pô, esse pessoal está fazendo isso daqui, vamos experimentar fazer isso daqui também. Então, ó, os dois decidiram juntar seus talentos em uma única tarefa: sair modelando as pessoas que fossem as melhores nos seus respectivos ramos. Procuraram aquelas que fossem exemplares na criação daquilo a que a maioria dos seres humanos aspiram, ou seja, mudança. Conversaram com homens de negócios, terapeutas de sucesso e outros, a fim de extrair as lições e os exemplos que tais pessoas descobriram em anos de tentativas e erros. Então, é uma maneira de cortar o caminho, né? A modelagem. Você pode conseguir aquilo através de tentativa e erro, que foi o que acho que o pioneiro naquela área fez, e aí eles desenvolveram esse processo aí de modelar, que é reproduzir, né? Duplicar esse sucesso da pessoa em menos tempo. Então, Bandler e Grinder são muito conhecidos pelo número de exemplos efetivos de intervenção de comportamentos que codificaram, modelando o Dr. Milton Erickson, um dos maiores hipnoterapeutas que já existiu, Virginia Satir, uma extraordinária terapeuta de família, e Gregory Bateson, um antropólogo. Aqui ele não colocou Fritz Perls, né, que é o da terapia Gestalt. Talvez apareça em algum momento. Os dois descobriram, por exemplo, como Satir era capaz de conseguir com eficiência soluções para relacionamentos onde outros terapeutas haviam falhado. Descobriram que padrões de ações ela seguia para criar resultados e ensinaram esses padrões para seus alunos, que então se tornaram capacitados para aplicá-los e para conseguir a mesma qualidade de resultados, apesar de não terem os anos de experiência da notável terapeuta. Eles semearam as mesmas sementes, assim colheram as mesmas recompensas. Trabalhando com os padrões fundamentais que modelaram desses três mestres, Bandler e Grinder começaram a criar seus próprios padrões e ensiná-los também. Esses padrões são comumente conhecidos como programação neurolinguística, PNL. Então, pessoal, foi assim, né? Aqui já tem uma ideia de como começou a PNL. O Bandler, né, e o Grinder, eles ajuntaram e se uniram ali, os seus conhecimentos para começar a modelar o pessoal que fazia algo com excelência. Lembra, né, essa parte aqui é modelando a excelência humana, a parte do livro, né? Então, a PNL começou assim. Eles começaram modelando as pessoas que tinham sucesso no que faziam. Que, a princípio, eram essas pessoas, né? Era o Milton Erickson, hipnoterapeuta, a Virginia Satir, que era da terapia ali familiar, e o Fritz Perls, que era da terapia Gestalt. Então, eles começaram a modelar eles e viram que, até tem história, o Fritz Perls é o que é alemão, aí ele falava com sotaque, tinha barba, e aí os caras para modelar, eles são assim, né, completamente técnicos, né, não deixa a crença atrapalhar. Então, assim, modelar, vamos ver então. Começaram a modelar tudo, para depois ir tirando o que fazia sentido ou não. Aí falaram que até ia atender as pessoas, utilizando a Gestalt, falando com sotaque, para ver se era o sotaque que estava fazendo a diferença. Deixou a barba crescer para ver se era a barba. Aí tirava a barba. Não tinha diferença. Então a barba não tem nada a ver. ia tirando. Falar com sotaque. Agora fala sem sotaque. Não deu diferença. Então o sotaque não tem nada a ver. Para ver o que era os pontos ali que fazia a diferença ali, o que era importante. Aí depois que eles viram, passava para os alunos deles, do Richard Bandler e do John Grinder, passou para os alunos e viu que os alunos conseguiram duplicar, replicar essas técnicas com o mesmo resultado, sem ter o ano de experiências do pessoal ali que eles modelaram. Aí eles começaram a criar os padrões deles ali,
que eles encaixotaram ali, empacotaram e hoje chama de PNL. Então, eles não inventaram nada, né? Tudo que a gente fala da PNL, eles pegavam o que funciona, deram uma ajeitada da maneira deles ali, deixando mais, digamos, eficiente, uma maneira ali mais eficaz, mais produtiva, mais rápida, e empacotaram ali no que a gente chama de PNL. Pessoal, Tem uma pode... história Isso. Fala aí, Paulo. Uma história interessante que eles modelaram tão bem o Milton Erickson, que o que o Milton Erickson fazia em 3 horas, eles começaram a fazer em menos de 1 hora. E aí levaram para ele, né, o Milton Erickson. Aí o Milton Erickson falou, uau! Então, o Milton Erickson, depois dessa modelagem, começou a fazer em menor tempo suas consultas e os resultados vieram mais rápidos por conta dos dois que modelaram o próprio Erickson. É muito louco isso. Ele aprendeu com a modelagem dele mesmo. Assim, isso, é verdade. E o curioso é que do Milton Erickson, quando eles foram entrevistar ele, o Milton Erickson ele não sabia, né, explicar o que ele fazia. Ele não tinha, assim, sistematizado ali o que ele fazia, uma estrutura específica. Ele fazia assim, meio que pelo feeling dele ali, ele ia fazendo, pergunta, mas como você faz isso? Eu não sei, eu faço. E aí eles meio que decodificaram ali o que ele faz, explicou para ele, você faz, é assim que você faz, ó. E aí foi isso daí, Paulo, aí falou, é assim que você vai. E se você fizer assim, ó, vai ficar mais rápido, vai ficar melhor. Aí ele aprendeu a técnica dele mesmo de uma maneira assim mais, né, produtiva ali. A pessoa pode falar, tá? A hora que quiser aí, se tiver alguma coisa interessante que a gente estiver passando aí, pode interromper aí a qualquer momento. Então tá, vou continuar aqui. Esses 2 gênios fizeram muito mais do que nos dar uma série de padrões significativos e eficientes para criar mudanças. Mais importante ainda, eles nos deram uma visão sistemática de como duplicar qualquer forma de excelência humana em um curto período de tempo. Só falando agora aqui, para não esquecer, tem uns livros, acho que... Bom, se for ver, sempre que a gente for ver aqui, vai ter uns livros assim, acho que não precisa, mas só para ficar registrado aí. Tem uns livros ainda não foi citado aqui, o Robert Dilts, que também é um nome famoso aí da PNL. Ele tem uns livros que é sobre modelagem, né? Chama Modelando... como que é aquela... Ele modelou Disney, modelou Sherlock Holmes, ele modelou até um cara que nem existiu, né? Sherlock Holmes. Que louco isso, né? O cara nem existe, velho. Ele modelou o cara. Estratégia... Só que qual que é o sobrenome dele? Robert o quê? Dilts. Estratégia da Genialidade é o livro. É o Freud também, né? Ele modelou. Tem um aqui que ele modelou o Sigmund Freud, Leonardo da Vinci e o Nikola Tesla. Aí tem o outro. Como chama o livro? Estratégia da... A Estratégia da Genialidade. Aí tem outro aqui. Ele modelou Aristóteles, Sherlock Holmes, Walt Disney e Mozart. Só que isso aqui é um livro bem técnico. É bem técnico. Eles começam a usar as fórmulas da modelagem, que é o sinestésico visual, o sinestésico auditivo, não sei o quê, o auditivo visual, o auditivo, sabe? Aí vira a formulinha C tal, mais AI, com não sei o quê, os negócios tipo umas fórmulas, os negócios mais de doido aí. Mas é as fórmulas da modelagem. Então, beleza. Rodrigo, eu vou ter que sair, porque eu vou fazer uma ação voluntária agora.
Tá, Entregar beleza. uns ovos de Páscoa aí pra molecada. Ah, não, são 9h30. Tá. Uhum. Beleza, bom. beleza. Páscoa para todos. Pra Valeu, todas. Paulo. Valeu. Aí, Boa Páscoa! E Beijo, aí, ó, querido. agora sim, ó, parceria aí. Boa Páscoa pra vocês, tá? Valeu, boa Páscoa, boa Páscoa. Páscoa. Beleza, vai lá. Vamos só tirar um print aqui, então, pessoal. A gente já finaliza aqui, a gente continua na próxima. Cadê? Eu tenho que prender meu cabelo. Aí, vai lá, hein? Aí, valeu, pessoal. Então é isso aí. Pô, legal, hein? Bem bacana, hein? Valeu, Paulo. Valeu, valeu. Bem legal essa leitura aqui, né? Vocês estão gostando? Tá gostando, Sheila? Ana Rita? O que vocês estão achando? Sim, tá ótimo. Legal, né? Para mim que não vi PNL, tá ótimo, é tudo muita novidade. É bom, né? Vocês vão falando, tá, pessoal? A gente vai procurando aí a melhor forma, né, pra gente, né? Igual da outra vez, eu estava começando mais rápido, né, Ana Rita, pulando. Aí dessa vez aqui a gente leu tudo, né? Aí a gente vai ajustando. Nós vamos fazendo e vamos ajustando aqui, que fica melhor aqui pra gente aqui, principalmente aí pra que a gente vai fazer de qualquer jeito mesmo, passar pela parte do livro, a gente faz um esqueminha legal, nós vamos ajustando aqui para uma maneira para ter uma compreensão melhor, né? Tem pontos que não dá para pular, né? Nós vamos ajustando aí, tá? Aí vocês ficam aí livres à vontade, vão dando feedback, vai falando, e a gente vai buscando o melhor formato pra gente aí, beleza? Tá jóia. Ok. Então, bom feriado aí para todos, boa Páscoa e até a próxima semana. Bom feriado para todos. Valeu. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.